Olá, ser de luz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube, Luz Quântica, Videbs e Agnostes. Eu me chamo Pedro Victor Lucas Bonfim, sou professor, filósofo e especialista em psicologia. E essa nova playlist, essa série vai ser sobre resenhas. E eu vou começar a resenha com o primeiro teórico, filósofo, que eu acho esplêndido, que se chama Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Eu não vou entrar na história do pensador. Eu vou começar a trabalhar sobre um livro do pensador chamado Nietzsche. Alemão, aquele crítico, aquele durão, aquele violento nos argumentos, mas é aquele que desmascara e transforma a estética, o ontológico, o ôntico, as classes. Então eu vou começar com a aula basilar, e basilar para servir de alicerce, nessa tomada número 1, com o título Nietzsche e a Psicologia da Saúde Educacional, a transfiguração do sofrimento em A Gaia Ciência, de Nietzsche, O Alegre Saber, A Gaia Ciência, de Nietzsche. Eu pretendo analisar a obra A Gaia Ciência, de Friedrich Nietzsche, sob a perspectiva da psicologia da saúde e da educação aplicada ao contexto educacional. Investiga-se como Nietzsche propõe a transfiguração do sofrimento e da doença em um saber alegre e potente. Conclui-se que a educação para Nietzsche não é um acúmulo de dados, mas um processo de convalescença e fortalecimento do espírito livre. Introdução. A obra de Gaia Ciência, O Alegre Saber, surge como um marco na trajetória de Nietzsche, escrita em um período de recuperação após intensas crises de saúde. O livro não se apresenta como um manual didático, mas como uma crítica profunda aos caminhos trilhados pela busca do conhecimento humano ao longo dos séculos. Para a psicologia da saúde educacional, a obra oferece, a Gaia Ciência oferece, um paradigma onde a dor não é um obstáculo a ser meramente eliminado, mas um elemento catalisador de profundidade intelectual e renovação existencial. A filosofia como transfiguração do corpo. Nietzsche defende que a filosofia, em grande parte, foi uma interpretação equivocada do corpo. No âmbito da psicologia da saúde, isso sugere que nossos sistemas de pensamento são frequentemente sintomas de nossas condições fisiológicas. Pensadores doentes, aqueles que buscam na filosofia um apoio, consolo ou esquecimento, projetando suas crenças em ideais metafísicos. Filosofia da riqueza. Para o indivíduo saudável, a filosofia é um luxo, uma expressão de gratidão e reconhecimento triunfante da vida. Unidade psicofísica. O autor afirma, Nietzsche afirma, que filósofos não têm a liberdade de separar corpo, alma e espírito. Seus pensamentos são gerados na dor e nutridos com o próprio sangue. Entre aspas. O grande sofrimento como libertador educacional. Um ponto central para a saúde educacional é o papel do sofrimento. Nietzsche argumenta que o grande sofrimento é o derradeiro libertador do espírito. Profundidade versus melhora. Embora o sofrimento não torne o homem melhor, no sentido moral tradicional, ele o torna inevitavelmente mais profundo. A grande suspeita. A dor crônica ensina que o sujeito a desconfiar de certezas fáceis e a desfazer-se de meios véus e encontros e confortos superficiais. Renascimento, que é a síntese. O retorno de estados patológicos graves é comparado a uma troca de pele, resultando em um espírito mais irritadiço para que o que é grosseiro e mais sutil para a alegria. A ciência, o alegre saber e convalescente. O conceito de ciência representa a vitória sobre o inverno da alma, que é o inferno astral. Na psicologia educacional, isso se traduz em um aprendizado que transborda a gratidão e a esperança. Superficialidade por profundidade. Inspirada nos gregos, Nietzsche propõe que o saber maduro valoriza a epiderme, a pele, aquela coisa, a sensação, essas coisas. Não sensação, mas
a pele, a epiderme, a forma e o som, reconhecendo que a verdade não permanece verdade quando seus véus são levantados à força. A arte para convalescentes. O ensino e a arte devem ser leves, fluidos e divinamente artificiais, servindo como uma festa após as privações da doença. Conclusão. Implicações para a saúde educacional. A pedagogia nietzschiana em H Ciência convoca o educador e o estudante a transformar em claridade e em chama tudo que os toca. A saúde educacional, nessa perspectiva, não é a ausência de crises, mas a capacidade de integrar a doença e o erro como parte necessária do crescimento. O objetivo é a formação de espíritos livres que possuem uma segunda inocência, uma alegria refinada e perigosa que nasce do enfrentamento real com um sofrimento. Aí agora eu parto para a análise do discurso. A consciência do saber absoluto ao saber alegre. Hegel. Em Hegel, o saber absoluto é primeiro a negação do mundo. Quando você nega o mundo, você se enche da graça do Espírito Santo, mas é um idealismo que, se você não aprender com a ética da virtude moral, do que é consciência de ser, você não consegue conceber o mundo com as ciências como fetiche ou pseudociências de forma crítica, porque Hegel ele reduz toda a forma de crítica ao absoluto criticismo. Hegel, a consciência evolui da dialética até o saber absoluto, a filosofia hegeliana, idealismo alemão, capitalismo de um lado e ideias para outro lado. Por exemplo, Hegel defende que se você quiser ser espiritualista, que seja. Se você quiser ser o filósofo da mente, que seja. Se você quiser ser o filósofo do direito, seja. Ele explica, vai catalogando todos os tipos de filosofia, principalmente a filosofia do espírito, que é o Zeitgeist. A consciência evolui através da dialética até o saber absoluto, onde o sujeito se reconhece na totalidade do real. E o real, em Lacan, é saber sempre um não saber sobre a verdade do desejo, onde Hegel vê síntese, integridade, o absoluto, paz, paciência, integridade, conforto, lazer. Lacan vê o inconsciente como o que fura qualquer totalidade. Agora, já em Nietzsche, o saber não é absoluto, mas alegre e provisório. É um saber de convalescença, que não busca a paz da síntese final, mas a dança sobre o abismo. O papel da dor e do negativo. Hegel, o trabalho do negativo é motor da história. A dor é uma etapa necessária para a superação. Já em Lacan, o negativo é o real, o que não se pode aprender, o que não se concebe. Não é matéria, não é um novo materialismo. Não tem nada a ver com isso. É o real, aquilo que não pode ser simbolizado. Nem eu sou real, nem você é real. O real, no conceito, no estratagema, na teoria filosófica e científica de Hegel, com Lacan, o real está sempre se objetificando, subjetificando-se. Então o real é aquilo que não pode ser simbolizado. O sujeito não supera a dor, a angústia do que já passou, ancorou, pontos de coragem, point caption, né? E ele aprende a saber fazer com o seu sintoma. Já em Nietzsche, a dor não é um degrau para uma verdadeira lógica, mas uma força fisiológica que transfigura o corpo. Em H Ciência, a dor é o que torna o espírito profundo e suspeito. Todo lacaniano tem um lado suspeito de neurótico nietzscheano. E todo nietzscheano e lacaniano é hegeliano de direita, dessa coisinha aqui azul, de primeira qualidade. Então vamos lá. A morte de Deus e o grande outro. Hegel. A morte de Deus é internalizada como um momento em que o espírito se torna plenamente humano histórico. Nietzsche. Já Nietzsche, o famoso aforisma 125,
Deus está morto, em H Ciência, é um evento traumático que exige a criação de novos valores para evitar o niilismo. Já em Lacan, se Deus morreu, nada mais é permitido. A morte de Deus sinaliza a queda do grande outro, a garantia da lei. O sujeito fica desamparado perante o seu próprio desejo. O que quer dizer? Vamos lá. A morte de Deus e o grande outro. Para a ciência, Deus é o real. Quando você cai no niilismo, no deserto do real, de acordo com Zizek, você começa a ter um estado de reformação, um estado de reintegração, um estado de propriedade. E essa propriedade é a apropriação a priori e a posteriori é a subjetificação ou a subjetividade do que é razão, ou seja, é ética, e do que é superior, moral, consciência de que cada um é uma unidade isolada, mestre de si mesmo, cada um é uma pessoa livre, que pensa diferente, que tem um palco diferente, que tem um público diferente, que tem uma maneira diferente. E essa diferença é a dialética. Eu não sou o mesmo, como eu já falei anteriormente. Eu, Pedro Victor Lucas Bonf, sou psicanalista e especialista em psicologia. E aqui eu vou tratar esse tema filosófico para que você entenda que na psicologia o que não cessa de se escrever que vem do inconsciente pode aparecer com a interpretação do simbólico, a lei, como nonsense. Você julga, você precisa julgar, você precisa se defender. Você não pode projetar para voltar no real algo que você calcou no simbólico ou no imaginário, que você projetou, já que você é um sonhador. Nietzsche, o famoso Deus está morto, Deus não existe. Deus não existe nem para Nietzsche, nem para Hegel e nem para Lacan. E se Deus não existe, Deus não está aí para punir a gente. Deus é, por exemplo, Deus, Jesus Cristo, é a presença da motriz, das transfigurações, das transformações, das significações. Por exemplo, enquanto o real é o Espírito Santo, o objeto A mais de gozar, o real é Deus, é o Jesus que se materializa na realidade. Por isso que é tão difícil para a filosofia descobrir o que é a ontologia e as novas ontologias da modernidade. E quando a gente fala sobre a morte de Deus, a morte do grande outro, a garantia da lei e da ordem, porque o outro, Deus, o Divino Espírito Santo, se você age sem essa maestria, você começa a se desesperar, você começa a ficar sem alicerce. E é como se você soubesse tudo bíblico, já tivesse passado tudo isso bíblico, e você começa a ser espiritualizado. Você está espiritualizado integralmente. Você está com a sua consciência de classe, sua conjectura moral, sua perspectiva profissional, sua labuta fetichista, moral, ética. Que isso daí, a profissão é um fetiche da mercadoria, de acordo com Hegel, mas que interdepende com a sociedade, com as formas de sociabilização para a capitalização do resultado. Por exemplo, eu produzo conhecimento. O que o capitalista produz é objeto A. Objeto A mais de gozar. Ou seja, vertentes que vão se derivando. Lá na matemática, teoria das derivadas. Já no discurso capitalista, o sujeito barrado pelo inconsciente é o sujeito que conhece o que é verdade, o que ninguém conhece, o que se passa na mente do sujeito, do ontológico. Isso é impossível. A senhoragem e a escravidão. Pronto, Deus está lá com o gato de Schrödinger. Vivo, morto, morto, vivo. Às vezes ele se faz de morto para estar vivo. Às vezes ele se faz de vivo para estar morto, e assim a gente vai concluindo cada estação do ano, vai concluindo, vai transformando cada dia, vai mudando as emoções, e não basta ser apenas um filósofo, ou um psicanalista, ou um psicólogo. Tem que estar sempre dando o seu melhor de si a cada dia.
a assenhoragem e a escravidão. Hegel, a dialética do senhor, por exemplo, significante. O senhor é o significante, o que é real, razão, racional, consciência de si. E escravo é o sentido que você atribui, que você julga com o seu grande outro. Aqui, ó, o ego, no córtex, no ego, no cerebelo, foca no reconhecimento. E qual que é o reconhecimento? É o desejo fragmentado das suas rupturas passadas. O escravo se liberta pelo trabalho. Sim, eu me liberto pelo meu trabalho porque o trabalho cura. O trabalho é o elemento primordial da dignidade, da essência humana. Sem o trabalho, desde a universidade onde eu estudei, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal Central, eu aprendi que, de uma forma bem básica, sem trabalho não há nada. Não há nada. Todo mundo ficaria assim, de braços cruzados, ó. Faça isso, tá pronto. Isso é loucura, não existe isso. Nietzsche, em H Ciência, Nietzsche critica a moral do escravo, que nasce do ressentimento, tá vendo? O ressentimento é a mirabolância da materialidade de hoje em dia. Ele busca o espírito livre que não trabalha para o reconhecimento do outro, mas pela sua própria expansão de potência, ou seja, o Superman do Nietzsche. Lacan, o discurso do mestre, mostra que o Senhor é, na verdade, castrado. Não existe essa história de... A castração é justamente a sua subjetivação. É como você observa, finca, delimita, critica e tem senso crítico e consciência de si mesmo, atenção correta, concentração correta sobre a sua subjetividade. Ou seja, o símbolo, o cifrão. Você é o que você quiser, você pode ser o que você quiser. De boca, qualquer pessoa pode falar o que quiser, mas agora eu, como professor, que estou aqui para lhe instruir e a caminhar no caminho do bem, aqui para que você entenda, saia dessa videoaula com a graça que o seu professor aqui, Pedro Victor Lucas Bonvi, vai lhe passar através da psicoeducação básica e basilar e conselho. Vamos lá. O discurso do mestre mostra que o senhor é, na verdade, castrado. O escravo detém o saber fazer, mas ambos estão presos na linguagem. E o que significa isso? Significa que na linguagem, sem significante, de acordo com Paul Ricoeur, não há significado, não há desejo materno da mãe. Ou seja, a bola. Você imagina a mãe é a bola, a mãe é a lua, o círculo. Todo círculo. Se começa assim, ó. O que é um círculo? É um segmento de reta. Pequenas retas, pequenos pontos que vão circunscrevendo e vão fazendo a castração fálica do grande outro, que é a figura paterna, ou você mesmo, ou seus modos de operandi, de como computar o que é uma ansiedade delirante e o que é uma ansiedade projetiva social delirante, ou o que é a socialização das massas delirantes. O desejo é a vontade de potência. Isso, tá vendo? Acertei em cheio. Já matei a charada. Não existe essa história de vontade de potência, não. Quanto mais desire você botar, desire não vai, mais você se encontra na camuflagem ética e da proeza, da moralidade consciencial da sociedade que briga para ter sua voz ou seu grito maior do que o do outro. Por exemplo, o seu entendimento tem valor para aqui na minha aula. Por isso que você está aqui para aprender comigo. Já em Nietzsche, o conceito que germina o desejo é desejo de reconhecimento. É lógico, você gosta do super professor Pedro Victor Lucas Bonfi. O sujeito quer ser validado por outra consciência. Sem essa venda, sem essa dialética, não tem graça. Para Nietzsche, o que germina na ciência é a vontade de potência. Justamente esse mover, esse Superman, que é a consciência supermoral. Não é sobre ser reconhecido, mas sobre o superamento e descarga de energia. Tá vendo? Eu sou um belo de um Nietzscheano. Lacan, o desejo é desejo do outro, castrado. Mas o que realmente move o sujeito é a pulsão. Existem duas pulsões.
pulsão de vida e pulsão de morte. Uma que busca um objeto impossível, objeto A. Esse objeto A é o Das Ding de Freud. Ninguém consegue explicar o Das Ding, porque é a coisa. E quando você coloca um indivíduo para massificar ou dialogar com os povos, eles vão te chamar de fascista porque eles são fascistas, democratas fascistas. Você vai estar me julgando de democrata, sócio-democrata, porque aqui é uma troca. Eu preciso da sua validação. Eu preciso que você deixe seu like e se inscreva no meu canal, para eu continuar meu trabalho e fazendo as resenhas dos livros que eu vou lendo e vou passando para você. Essa é só a primeira aula sobre Nietzsche, em H é a Ciência. O alegre saber, tudo se resolve com um sorriso de um parecer, deferimento ético, moral, para trabalho em equipe e grupal. A concepção... Não, Lacan, o desejo é desejo do outro. Como assim o desejo do eu é desejo do outro? Porque se você projetou, se você incutiu, se você cativou, se você bitolou, aí que está a amarração górdia do relacionamento entre subjetividades. Ninguém sabe o que se passa no ontológico do outro. Ninguém pode ter essa mira, porque seria falta de educação e respeito moral e cívico. Respeitar o espaço mental das pessoas é o primeiro ditado. Porque senão a sociedade vai cair num caos, numa desordem, e essa coisa fora da lei, essa inscrição, vai querer tirar onda com você, vai querer se sobrepor a você, vai querer te marcar. E é sempre assim, né, no jogo político, quase sempre. Mas com os intelectuais, nós, acadêmicos, universitários, nós vamos devagarzinho construindo um alicerce basilar para que a sociedade brasileira seja menos tão insensível com os intelectuais e sensível com os marginais. Entendeu bem? A concepção de tempo, progresso versus eterno retorno. Hegel, o tempo é linear e teleológico. Tem um fim, a realização da razão. Tá vendo? Eu tenho razão. Porque se inverter os valores. No multiculturalismo, a inversão de valores. Quem é você? Somos iguais? Não, não somos iguais. Eu não sou igual nem a eu mesmo, quanto mais ao outro, a alteridade radical, que não é eu. Não é Jesus Cristo, não sou eu. Nietzsche, no final de H Ciência surge o eterno retorno. O tempo é cíclico, a saúde é medida pela capacidade de querer que o mesmo momento se repita infinitamente. Sim, o momento da consciência. E Lacan diz que esse tempo é uma antecipação e retroação. O sujeito se constituindo terá sido um tempo lógico de urgência e repetição do trauma. Ora, eu como gestor público, eu já coloquei aí para você analisar um sintoma. E esse sintoma é a subjetividade. Identidade, eu, Pedro Vico Lucas Bon, sou professor especialista em psicologia, sou hegeliano de direita, e eu deixo a esquerda manifestar o seu aval sobre minha videoaula. Vamos lá. O que Hegel diz sobre a subjetividade? Identidade, ego, você tem uma profissão, você tem uma vocação. Eu sou escritor, sou psicanalista, sou gestor público, sou especialista em marketing e filósofo, o mais importante. O eu busca a unidade consigo mesmo através da alteridade. Sem a alteridade, sem um relativismo geral, alteridade radical, as coisas ficam consonantes, as coisas vão começar a consonar um com o outro e vão criar um networking, vão criar uma favela, espiritualmente falando. Uma favela de animais não racionais, porque o direito individual não pode ser suprimido pelo direito coletivo e nem o direito coletivo ser suprimido, nem reprimir o direito individual. Nietzsche, o eu, é uma ficção gramatical. A ciência mostra que somos múltiplos impulsos em luta. A consciência é apenas a superfície dessa batalha. Lacan, o sujeito é barrado. É o capitalismo.
Ele é dividido entre consciente, imaginário e inconsciente, simbólico. Não há unidade possível. O que Lacan quis dizer com isso? O real é realidade. Imagine você, está na realidade. E agora imagine o capital, a Eucaristia, sem nenhum pensamento. Agora coloque a mônada. O que a mônada diz? Você é íntegro, você tem sua individualidade, você se individualiza. Você não é você é o estado da sua mente enquanto a atenção correta da sua mente e conforme o seu dever de se tornar ser melhor. A profissão de professor e de gestor não é algo que se formou, já está trabalhando. É algo que você está sempre construindo de acordo com o seu legado científico, dialético, histórico, materialista. E não é nada de místico. Essas coisas de místico é coisa que a ciência formal, porque eu estudei na educação formal, não para educar informais, mas para educação formal com ciência, educação e tecnologia. E não marginalidade desenfreada. A ciência deve se tornar gaia, alegre. Sim, a ciência não pode estar morta, não pode estar sucumbida pela agressividade. Os intelectuais não podem deixar à deriva a ciência. Ela deve ser uma ferramenta de vida e não de um culto à morte ou à verdade ascética. Lacan, a ciência moderna, exclui o sujeito. A psicanálise tenta reintroduzir o sujeito onde a ciência só vê dados ou órgãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que em Ciência, Lacan tem uma visão sobre o Saint-Home. E o Saint-Home é a geração de produções do que a gente não consegue perceber do real. Do real que não é pessoal, não é uma pessoa. Imagine a filosofia. Sua filosofia é... Para que serve a filosofia? Se a filosofia é... Então a gente começa e vai trabalhando e vai construindo uma lógica em cima da filosofia que é filosofia. Filosofar é estar criando sabedoria, mas ao mesmo tempo desconstruindo, retificando, reiterando e reconstruindo o legado filosófico dos outros. Ser filósofo hoje em dia não é ser um destruidor. Ser filósofo é ser um construtor de caráteres, de especialistas, de educados, de pessoas educadas, que sabem tratar e respeitar a subjetividade, não aquelas que vão lá e criticam com você porque você tem algum problema, porque você não merece, porque você é isso, porque você é aquilo. Quem são os outros para te julgar? Se nem Deus te julga. Nem Deus te julga. Quem são os outros que têm voz, têm boca? Pode falar, mas estão julgando. Não pode. Isso é errado. Lacan, a única ética é não ceder de seu desejo. O meu desejo é assumir a responsabilidade pelo seu próprio vazio e singularidade. Tá vendo? Eu sou singular, sou diferente de tudo. Eu não me importo com o desejo dos outros. Não importo sobre validação social. Se eu sou o melhor super professor do mundo, para além das leis universais. Eu sou uma bactéria minúscula, um vírus invisível. A desconstrução do sujeito, do sistema de Hegel ao riso de Nietzsche e a falta em Lacan. É bem assim. Lacan psicanaliza o sistema RSI para que a gente tenha sempre um fantôma de que essas ancoragens vão te dando a dignidade, o imaginário, que é a ilusão da sua consciência, o fantasma da consciência, o fantasminha camarada, o fantasma da consciência, que é só uma percepção, já passou, já se foi, já morreu, você já esqueceu, você já processou, você já curou, você já cuidou. O que mais você quer fazer aí revisitando a sua consciência? Introdução. A dor como prólogo do saber. Nietzsche, em A Ciência, não escreve a partir de uma torre de marfim.
mas a partir do leito de um convalescente. Para a psicologia da saúde educacional, esse é o ponto de partida, reconhecer que o conhecimento não é um processo puramente intelectual, mas orgânico. A grande saúde nietzschiana não é a ausência da doença, mas a capacidade de integrar a patologia como uma força vital de renovação. Aí é que está Lacan. Lacan coloca a gente, somos todos reproduções já nascidos com errado, com o patóis, o irracional. E o irracional é a maldade, é a irracionalidade, a falta de tato, de conhecimento, a falta de veracidade, a falta de lucidez ética para consigo mesmo, ou social, ou da sua gama social. A ou psicologia do conhecimento. Nietzsche argumenta que toda filosofia é, no fundo, um sintoma do corpo. No campo educativo, isso implica que o processo de aprendizagem está intrinsecamente ligado ao estado de saúde psíquica do aluno e do mestre. O pensamento como sintoma. Se você tem pensamento, procure um psicólogo ou um psiquiatra. E se você tem pensamento auditivo, procure um psicanalista lacaniano como eu, ou um esquizoanalista como eu também, para que possa te ajudar a processar os seus processos traumáticos e como você se comporta socialmente, ou como você vê socialmente, como você interage na multiculturalidade e percebe que a culturalidade de uma época não é o seu centro das atenções, não é o seu egocentrismo. Isso não tem nada a ver. Todo mundo quer ter um egospótico, ter o poder do ego, eu tenho múltiplas identidades. Isso é um conceito que eu criei, pejorativo, na dinâmica do meu livro, da minha dissertação, que é o que é, cara. Você leu, pronto, acabou, morreu. É a tese. Você tem a síntese? Propõe melhor? Então vai na frente. O pensamento como um sintoma. Ideias rígidas e dogmáticas são lidas como sinais de um corpo exausto. Ideias fluidas e alegres são sinais de abundância de vida, riqueza do Espírito Santo. Esse livro que eu escrevi, na dissertação, eu descrevi de uma forma tão complexa que nem eu consegui até agora reler para reaprender e para conjecturar, porque tem muita pós-modernidade e eu não sou pós-moderno. Olha aqui, eu sou moderno, sou modernista. Sou modernista. Todo pós-moderno cai na falácia da moda. E a moda é a indústria da ilusão. Sabe aquelas modelos? Vendendo lá o corpo, a vitrine ideológica? Assim são os filósofos também. Mas só que a diferença entre nós e eles é que nós filósofos, nós não vendemos uma marca. Por exemplo, tem que ser barbudo, tem que usar vestes simples, tem que deixar o cabelo crescer, ser cabeludo, tem cabelo grande, roqueiro. Sim, isso daí está na ideologia das massas e do fascismo. Isso é normal para a democracia, para a saúde da democracia, para que não vire um comunismo fascista, anarquista, ou que descambe na esquerda. Porque senão, se você fosse pensar em Hegel, na fenomenologia do direito, que não tem nada a ver, se você ler o livro inteiro da fenomenologia do direito, não significa direito por direito. Significa direito através do direito. A Constituição. Sem a Constituição, não há direito. Educação somática. A psicologia educacional deve considerar que pensamos com o sangue, ou seja, com a totalidade de nossa experiência biológica e traumática. Sim, isso é verdade. Sim, a gente processa tudo, às vezes. A saliva bacteriana é a saliva do sangue nostálgico, da altitude, da epifania que eu estou nesse momento. E traumática, realmente traumática, porque todos nós temos um pouco de neuróticos, um pouco de psicóticos e um pouco de perversos. Mas nós, como produtores do conhecimento, não devemos transparecer isso. A gente deve colocar o trauma, o espelho, que é o outro você, e dizer para você, eu também já pequei como você. Isso daí eu aprendi no Instituto Federal de Educação,
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal Central. Quando vários professores meus falou, eu não sou tão diferente de você não, Pedro. Eu já pequei também, eu sou falho, sou pecador. Estou aprendendo com você, Pedro. Meus professores falavam, eu era o aluno que mais conversava, e eles já me tratavam assim, ó. O Pedro é o crítico, é o que mais conversa, é o que mais puxa assunto e o que mais dá aula para os professores. Os professores da minha graduação, do ensino superior, aprendiam comigo. Demais, né? A pedagogia da convalescência e a transfiguração. A transfiguração é um processo pelo qual o sofrimento deixa de ser um peso morto. Niilismo. O niilismo é o da arte é o centro, mas não da cabala, que isso aí é misticismo. Mais profundo na educação. Se você acredita, você cria o cálculo. Quando você cria o cálculo, você cria a atenção. Quando você cria a atenção, você cria a subjetividade. Quando você cria a subjetividade, você cria o real do simbólico. E esse real do simbólico é o delírio, a alucinação. A segunda, o valor do sofrimento. Nietzsche afirma que o sofrimento torna o homem mais profundo. Na educação, as crises e os erros não devem ser evitados, mas suturados com racionalidade. Devemos todos voltar ao modo plano cartesiano, primeiramente. Plano cartesiano e especular menos, falar menos na noética. Não existe noética, cara. Primeira coisa, valeu Wittgenstein. Segunda coisa, lê a filosofia da mente. Um livro de Hegel. Veja que é só perda de tempo. Quanto mais congregado tá a manada, cara, mais furor vão agredir. Eles vão agredir quem professa a verdade. A segunda inocência. Após a dor surge uma alegria perigosa. Um saber que ri das certezas absolutas. Tá vendo? Olha só. Nietzsche e Lacan debocha e critica Hegel. Absoluta. Ah, quer dizer que você é monarquista absolutista. Sai da era dos iluministas, cara. Você tá no iluminismo ainda, volta a ser normal. Agora, vá curtir sua ideologia sem atrapalhar o idealismo de quem gosta de ser idealista. É o que Nietzsche afirma, é o que Nietzsche chama de espírito livre, a segunda inocência. A segunda vinda de Cristo, é normal, gente. H é a ciência, o saber que dança. H é a ciência, a educação que se despojou da seriedade mórbida contra a caverna ideológica. O saber deve libertar o indivíduo das sombras dos sintomas e das demandas do outro, em termos lacanianos, permitindo que ele defina sua própria razão de consciência, ou seja, sua classe social, seu trabalho, sua dignidade, buscar valorização profissional e ética na sua turma. Eu, como gestor, tecnólogo em gestão pública, especialista em psicologia, o meu sonho eu já estou realizando. Estou te trazendo a luz, ou seja, o conhecimento. Que essa é a luz e que você pode pensar de 1000 maneiras, mas cuidado com as 1000 maneiras. Não há uma verdade única. Tá vendo? Já cai na alteridade, na polissemia. Ambivalência semiótica, você deve tomar cuidado ao ler Humberto Eco, para o seu pensamento não começar a ecoar, ter a alucinação auditiva, cair no sonho do outro, que é o calcado, que vai calcando aos poucos, o objeto A. Não é o objeto A. O objeto A é a sua resposta que você dá ao objeto A, um objeto mestre deles, do A deles. Já que eu, no caso, o professor Pedro Vigo Lucas Bom, estou analisando um aparato social enorme. Perspectivismo. Tá vendo? Isso já cai na minha tese de dissertação de graduação. Perspectivas sociológicas para a gestão pública. A greve pela educação. Isso daí é uma forma de psicologia educacional e eu, como coach educacional, sinto prazer de estar te oferecendo um armamento psicológico para você se preparar para graduações e pós-graduações. Perspectivismo educacional. Não há uma verdade única. A saúde educacional reside na capacidade de transitar entre diferentes perspectivas. Perspectiva é uma coisa, percepção é outra, paralaxe é outra e devaneio é outra. Para tudo na vida existe um jargão e um dicionário científico que vai explicar o que você está passando. E o que você está passando é subjetivo. Entendeu bem?
Você ainda não detectou, você não conseguiu capitalizar no que os seus inputs, os outputs, nos seus sintomas. Então, muito calma. Primeiramente, calma. Cada sintoma deve ser tratado na perspectiva lacaniana. Não, olha, a distância entre o amor fati, a distância entre analista e analisando. Você é o analisando e eu sou o analista. Você me respeita e eu te respeito. Agora vamos lá. O amor fati é a responsabilidade empresarial de si. O conceito de amor fati, amar o destino, conecta-se à menção inicial sobre a missão intelectual e a responsabilidade empresarial. Aceitar a própria trajetória como suas feridas e vitórias é o auge da saúde psíquica. Tá vendo? Olha só. Autopoiese. O indivíduo torna-se um numerador e denominador da sua liberdade, reconstruindo-se continuamente a partir dos seus próprios sintomas. Isso é o mais óbvio possível, porque se você não está ali ancorado no fantema, eu tenho uma classe social para defender, eu sou escritor, compre meus livros para estar me ajudando, para que eu possa escrever mais livros, para que você aprenda mais comigo, para que eu possa trabalhar mais para o meu público, para que eu fique mais... Eu vou colocar essa palavra, porque essa é a palavra correta do que se chama trabalho. Trabalho significa alienação profissional de uma conjectura ou um conjunto constitucional legal de um ofício que professa técnica e saber. Isso é ser professor. E eu, como especialista em psicologia, devo dizer que eu não sei de tudo. Como os meus professores tinham a humildade de dizer para mim, olha, Pedro, sinto muito, eu não sei responder essa questão. Eu falava várias vezes, conversando, chegava a um ponto na aula de psicologia, eu conversando com a psicóloga, a professora de psicologia organizacional, que eu estudei no curso Tecnologia e Licenciatura do Tecnologia em Gestão Pública do IFRN Natal Central. Logo nas primeiras aulas em psicologia organizacional, eu, como lacaniano e hegeliano de direito, falei assim, ó, isso é pseudociência. Não, cara, não é pseudociência não. Aquilo ali era minha luz gritando a minha ignorância sobre a ciência. Olha só como a transformação acontece. Do sujeito universitário que quer terminar o curso, quer ser traumatizado, vai ser traumatizado pelo curso, mas não pode ser traumatizado, porque depois, quanto mais você consome, mais você se intoxica. Então você tem que tomar cuidado com o que você consome. Consuma os meus livros, que vocês serão muito bem sucedidos. Isso eu tenho certeza que vocês estão aprendendo com o super professor Pedro Victor. Conclusão: a educação como estética da existência. Conclui-se que a psicologia da saúde, inspirada por Nietzsche, deve focar na cura das feridas infantis, não para retornar a um estado de pureza, mas para permitir que o sujeito se torne um pioneiro de sua própria vida. A educação deve ser o desenvolvimento tecnológico e educacional da livre iniciativa, onde o sucesso profissional é reflexo de uma alma que aprendeu a rir de si mesmo e amar o seu devir. O devir, gente, são os medos. Quem não tem medo? Tem que ter medo. E o medo é uma estrutura clínica que faz parte. Para que você sofra, para que você aprenda a sorrir com o seu sofrimento. Mas não no exagero do sofrimento, do estresse, ao cômodo do estresse. Eu vou me dramatizar, vou me dramaturgizar. Não, também não é assim não. Também não é assim não. Sabe por quê? Porque Nietzsche, assim falava Zaratustra, Nietzsche quer dizer que no sofrimento que ele teve, que ele passou, era uma passagem, era a passagem da fantasia, a passagem do sintoma, a passagem de um fantema. Ele aprendeu lá com Sêneca que a gente vai pela convalescença, a gente se convalesce um ou outro. Convalescência é ceder espaço à vicissitude do outro, mas você não deve fazer isso, porque se o outro disser para você, faça isso, se for uma alteridade radical muito radical, faça aquilo, você vai fazer? Você vai ceder ao impulso, você vai ceder ao objeto A do discurso de outro mestre, no qual você não sabe nem o que se passa. Porque se você é mestre de você mesmo, eu sou mestre de mim mesmo, eu consigo me balizar,
me intelectualizar, porque eu sou espiritualizado. O saber como convalescença. Nietzsche redigiu a Gaia Ciência após um longo período de isolamento e debilidade física. Para a psicologia da saúde educacional, esta gênese é fundamental. O conhecimento não nasce de uma neutralidade intelectual. O que eu quis propor, neutralidade científica. Na democracia neutra. Mas isso daí seria a democracia. Seria o objeto A, tá lá no meu livro. Olha só que inteligente, esperto. A democracia, eu criei a democracia e a democracia e a democracia. Existem 3 formas, que é a tese, antítese e síntese. Na ademocracia, seria a democracia, como a gente gostaria de ver, como qualquer cidadão gostaria de ter acesso, é ter acesso aos seus direitos. Mas você só tem direito com base no seu estado de profissão e não de informalidade e senso comum, que é o que está em voga ultimamente, que você vê nas televisões. Você não vê mais embates filosóficos. A sociedade foi tão corroída pelas ideias de esquerda que as pessoas gostam de ver coisas violentas, notícias trágicas, porque as pessoas estão tão tóxicas por dentro, que não estão mais se aguentando, com vícios e outras coisas muito bestiais que eu nem me atrevo a pensar, que eu não sei a respeito, não vou julgar. Por isso que o Brasil tem um sistema penitenciário precário. É precário como a justiça brasileira é precária. Por isso que a gente tem até medo da justiça brasileira. Porque se é precária, cadê os nossos direitos? Cadê o meu direito como tecnólogo em gestão pública? Eu estou aplicando isso, meu direito, a minha força, a minha independência, que os meus professores do IFRN me educaram. O sintoma como mestre. Eu entrei como mestre e saí como um PhD. Morri, renasci lá no IFRN Natal Central, continuei estudando, continuei esquecendo e continuei me atualizando. O sintoma como mestre. Na psicologia educacional, o sintoma, o erro, a angústia, a dificuldade, a adversidade, a guerra de classe, a diferença lógica. Não é um desvio a ser eliminado, mas a caverna ideológica. A caverna ideológica é você sintetizar tudo como um binário. 0 e 1. Isso é o pior dos piores. Você tem que ter a força, a coragem, virtude cardinal suficiente para ter coragem para criticar também a sociedade e querer motivá-la a mudar a sociedade. E esse é o papel do professor. E o papel do gestor é cuidar, ter zelo para com os direitos da subjetividade do outro, sem chocá-los. A sutura racional, é justamente aí onde eu quero chegar. A transfiguração exige que o sujeito sutura sua inocência perdida com racionalidade, transformando o furo no simbólico, ou seja, a psicose, você deu vazão, em espaço para a criação de novos significados, ou seja, você se reconstruiu, você está feliz, você era triste. Por que você era triste? Porque você se sentia como se a sociedade estivesse te tratando como um vagabundo e um filósofo que não se achou na profissão, ou um tecnocrata que não foi feliz no amor, que não é feliz profissionalmente, ou um tecnocrata que tem um senso de super-eu muito elevado e muito magistral. E aí que você cai na psicopatologia dessa crença delirante. Eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa exímia. Eu tenho uma passagem, não pela polícia, claro, não tenho passagem nenhuma pela polícia, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu recebi um título de reputação ilibada quando eu estava na maior crise da minha vida. Isso vindo de um senhor de autoridade, um enfermeiro-chefe. Imagina. A ética da transfiguração e a autopoiese. Espera aí. O furo no simbólico, já terminei já aqui, ó, a sutura racional. A pessoa começa a criar uma avalanche de transtorno obsessivo-compulsivo por algum objeto
quando ele não percebe que ele está sendo objetificado, sendo tratado como objeto, o que é, que é uma falta de respeito enorme. Devemos amarmos mais. Primeiro amar Jesus, aqui ó, Deus, amar Deus, quer dizer. Depois você vai louvar, ou não tem Deus, não tem nada, é tudo abstrato. Na visão do psicanalista é abstrato, ou deve ser diferente, a sua deve ser diferente, não sei. A ética da transfiguração e autopoiese. A saúde educacional nietzschiana baseia-se na autopoiese. O que é autopoiese? É a volição, a graça do Espírito Santo. É onde a dissolução do ID, do que está muito profundo, muito enraizado, como condicionamento operante lá de Vygotsky. A capacidade do ser de se autoproduzir continuamente. A grande suspeita. O sofrimento impõe uma suspeita sobre as verdades prontas. O que é a verdade pronta para Nietzsche? Em Crítica a Hegel. O absolute knowing, que é a crítica. Se você é cheio de graça, você sabe o que é uma neurose. Você sabe o que é uma psicose. E você sabe o que é uma perversão. Mas você não nasceu sabendo. Ou nasceu sabendo. Você nasceu sabendo. Só que o Estado, o Estado Democrático de Direito, te desapropria e te deixa somente com capital primitivo. Sua família, seu legado, sua história, sua inocência. Aí que vem a segunda inocência. Você vai se contaminando de ciências, se perdendo na pesquisa, se reencontrando no link da pesquisa e encontra o amor fati, a missão profissional. A aceitação do destino permite que o profissional lide com o vazio e o deserto do real sem cair na depressão ansiosa, transformando a responsabilidade empresarial numa extensão de sua liberdade subjetiva. Aqui estou eu. O discurso do mestre e o riso como cura. Enquanto Hegel buscava a síntese final do espírito, Nietzsche e Lacan reconhecem o inacabamento, desconstrução do superego. A Gaia Ciência utiliza o riso e a paródia para desarmar as exigências negativas do outro. Ou seja, o seu inconsciente, um anjo da guarda, ou alguma coisa assim do tipo, seja alguma figura, você deve dizer não. Não. Você tem que colocar limite. Não. Diga sempre não. Não, 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 não. Esse é o segredo dos verdadeiros capitalistas. Para não cair na noética, na nuance da noética, da noética psicótica, de trocar ideia dessa nova geração. Isso não existe, isso é uma aberração clínica. E é por isso que eu estou aqui, para como da fenomenologia psiquiátrica tratar o que é psicótico, do que é neurótico, do que é uma neuropsicose, uma neurose obsessiva, uma perversão e um malogro, alguma coisa assim do tipo. O discurso do mestre e o riso como cura. Desconstrução do superego, já falei. Homeostase educacional. A saúde é alcançada quando o sujeito deixa de ser um guerreiro puro, vítima do seu próprio esforço, para ser um pioneiro que valoriza as microvitórias e a gratidão do básico. Ou seja, o capital primitivo, legado de família para família, é o autorreconhecimento que você já é suficiente. E com esse capital que você tem, você pode produzir mais capital, você pode produzir mais conhecimento. Então vamos para a conclusão. Para uma pedagogia da grande saúde, a psicologia da saúde educacional deve, inspirada por Nietzsche, promover o desenvolvimento tecnológico educacional da livre iniciativa. As pessoas hoje não conseguem agir de forma individualista. Eles só conseguem bater palmas, sorrir, cantar, ó, fulano tá feliz, quando estão despojadas. Elas foram muito obcecadas na obsessão, caíram na fragmentação do self para se tornarem sociais e não democratas, mas socialistas democratas. E não na democracia, que é a individualidade, cada um na sua mônada. Você respeita a subjetividade e você não tem essa nuance, esse delírio, essa falta de atenção, essa falta de tato, essa falta de objetificação, que é a palavra correta para dizer, que é a substância, que é algum verbo, alguma coisa que está acontecendo com você, ou que escapa à sua racionalidade enquanto palavra, ou que você está tendo um solipsismo,
ou uma ubiquidade, ou uma ambivalência semiótica, ou um ataque. Então vamos lá. O desenvolvimento livre, isso significa educar para a superação das estruturas psicopatológicas através da valorização da vida laboral e da consciência de si. A transfiguração do sofrimento em H-ciência oferece um mapa para o sujeito moderno se tornar o numerador e denominador de sua própria razão, reconstruindo-se continuamente no devir. O devir é cada dia. Você não deve pensar no ontem. Nada do que foi passado é passado. Porque o próprio anjo do tempo pode modificar o que era o seu passado. Quando você se desbloqueia e você se desmancha no presente, que é só agora o que você tem, e você percebe que o Cronos que você tinha não era cronológico. O que você produziu não era crônico. Que a sua psicopatologia não é crônica. Que tem solução para isso. Aí você está sendo agraciado pela epifania da metanoia. Então, para finalizar a aula, espero que você tenha entendido Hegel, Lacan e Nietzsche. Nietzsche, Lacan e Hegel. Que... Vamos lá. O final, para resumir toda a aula que eu apliquei com episteme, que é a sabedoria, que está no centro. Por exemplo, conhecimento e epistemologia. Episteme fica no meio, ou seja, sabedoria, transferência do saber. Psicologia do convalescente. Como a dor refina a inteligência e altera a química do pensamento. A morte de Deus e o vazio existencial. Como lidar com um furo no simbólico, na clínica e na sala de aula moderna. O pensador no maestro. Eu sou o meu maestro. Exercer a consciência crítica frente ao estresse societal e organizacional. A morfologia dos sintomas. Ler a psicopatologia como uma ambivalência semiológica e não apenas como doença. O 6º grau da humildade versus o objeto A. Libertação pela queda das ilusões de perfeição e narcisismo. Sutura e cicatriz. Como educar para a resiliência racional a partir de feridas psíquicas. Ou seja, a violência simbólica, a opressão. A Moffat no ambiente laboral, a ética da responsabilidade e o êxito profissional sem alienação. Veja só. A ciência que dança, porque o saber deve ser alegre, Gaia, e não um peso ascético de dever. Identificação racional lógico, o desapego das identificações negativas impostas pelo outro. Tá vendo? O outro é rígido, o outro é o antagonismo, é o que vem do cerebelo, do ego, é a antítese, é o que dá a loucura nas pessoas. É uma emoção negativa. A grande saúde, a integração do trauma como capital primitivo para a autorrealização plena. Então, meus queridos alunos, alunas, meus queridos seguidores, espero que tenham gostado da minha videoaula. Nietzsche e a psicologia da saúde educacional, a transfiguração do sofrimento em Gaia Ciência. Esse foi o resumo, a resenha crítica do livro A Gaia Ciência, parte 1. Eu, professor Pedro Vico Lucas Bonfim, especialista em psicologia, filósofo por natureza e especialista em psicologia, tecnólogo em gestão pública. Tenho a dizer para vocês que criem sintomas que não causem consequências sintomáticas em outras pessoas. Ou seja, não oprima. Se eu fui opressor, eu peço mil desculpas. Espero que tenha entendido. Já passou. O sofrimento é notório. O sofrimento é o que nos faz gozar de rir. Gozar é tanto ruim. Porque o outro acha que especulando no sujeito, no outro, no vazio, vai causar um impacto. Não tem essa não. Não tem essa comigo, não tem misticismo não. Misticismo não existe não. Misticismo é balela. Não existe inimigo não. Inimigo é quem se opõe a você. Inimigo é o que já está derrotado.
Então, ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado da minha aula. Nietzsche e a Psicologia da Saúde Educacional, a Transfiguração do Sofrimento em Gaia Ciência. Eu, professor Pedro Vitor Lucas Bonfim, estou muito grato por vocês terem assistido essa 1 hora de videoaula sobre a resenha do livro A Gaia Ciência de Nietzsche. Espero que vocês tenham sacado o peso da diferença dos 3 pensadores, Hegel, Lacan e Nietzsche. Lacan analisando Nietzsche, Nietzsche analisando Lacan e Lacan analisando Hegel. E Hegel filosofando a pura ciência, que é o niilismo de se definir o que não se define, seja o infinito, seja quem for. Obrigado, querido, seja estudante. Obrigado. Paz e bem. Luz quântica, a vida é